Para você que está estudando, que está se preparando para o Enem, para o concurso público, para o país aqui de Brasília e para outros certames, né, desse grande Brasilzão, e quem sabe até de fora, né? Então, nesse episódio, nosso episódio número 7, nós vamos continuar conversando sobre radioatividade. Nessa última parte, nesse nosso encontro de hoje, teremos novamente o Lucas, né, que é membro cativo do nosso canal, e o nosso membro convidado para abordar sobre radioatividade, o nosso querido amigo Ian Farias, né? Então, nesse vídeo de hoje, vamos abordar bastante a temática relacionada a acidentes envolvendo compostos radioativos. Não vamos conversar apenas sobre usinas, vamos conversar também sobre acidentes que aconteceram em zonas urbanas. Vamos comentar acidentes que aconteceram dentro do Brasil, fora do Brasil, possíveis riscos que poderiam ter acontecido no Brasil, relacionado a usinas. Para quem não sabe, nós temos uma usina nuclear aqui no nosso país, fica lá em Angra dos Reis. Então, esse é o intuito desse episódio de hoje, cada vez mais aumentar o arcabouço de conhecimentos, e arcabouço teórico relacionado a eventualidades e catástrofes que modificaram e modificam consideravelmente a nossa sociedade e também a maneira com que lidamos com a tecnologia, especialmente essa tecnologia perigosa que é a radioatividade. Então, para começar a abordar essa temática, esse nosso encontro, que é uma ideia mais cultural, vamos passar agora o trailer dessa produção audiovisual da Amazon Prime, que o nome é Radioatividade, que conta um pouco a história da Madame Curie. Então, vamos ver agora o trailer. Bom, é isso. Eu acho que uma produção muito interessante aí que a Amazon está disponibilizando para a gente. Acho que algumas partes muito importantes aí desse trailer que eu vejo como a forma como eles abordam a questão de gênero dentro da academia, né, da produção científica. Por se tratar de algo da virada do século XIX para o século XX, a gente pode perceber a dificuldade que, mesmo uma grande cientista, como era o caso da Madame Curie, ela teve muita dificuldade para ter reconhecimento pelas conquistas dela, pela capacidade dela de contribuir com o nosso conhecimento científico. E é muito interessante também a gente ver a reação das pessoas em relação a esse conhecimento sobre radioatividade que aparece também numa parte breve do trailer, né? A questão justamente dos riscos para a saúde que a radioatividade traz e que, bom, Madame Curie, infelizmente, foi uma vítima direta desses riscos, inclusive, que acabou falecendo devido a complicações aí de câncer, né? Mas da Madame Curie para frente, o contato das pessoas com a tecnologia nuclear, enfim, com radioatividade, a gente já falou na aula anterior sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki, e agora a gente vai falar brevemente de Chernobyl. Chernobyl é considerado provavelmente o acidente envolvendo tecnologia nuclear mais emblemático que a humanidade já passou. Algumas das razões, como a gente pode ver por esse mapa aí, é a capacidade, ou melhor dizendo, a consequência desse acidente. Houve uma explosão do reator da usina de Chernobyl, de um dos reatores da usina de Chernobyl, que simplesmente, e aí os meninos vão saber explicar um pouco melhor esse fenômeno, mas de modo geral, assim, resumidamente, essa radiação ela foi transmitida pelo ar a partir dessa explosão e boa parte da Europa acabou, os ventos que acabaram levando essa radiação da usina para boa parte da Europa, como a gente pode ver por essas manchas que tem no mapa à esquerda aqui. Quer dizer, então a radiação emitida a partir desse acidente de Chernobyl, ela chegou em boa parte da Europa. Chernobyl estava localizada próximo da fronteira da então Bielorrússia, hoje em dia o país Belarus, né? Tudo fazendo parte ainda da União Soviética. Chernobyl aconteceu em 1986. E
É importante a gente ressaltar que até os dias de hoje a gente tem casos de pessoas com sequelas por causa de Chernobyl, porque as populações que moravam em torno da usina, e é importante a gente levar em consideração que usinas, elas geram empregos em escala local. Tem também uma outra série aí, da Netflix, a Dark, que mostra muito bem isso, que às vezes a vida gira em torno A de economia uma da cidade usina, a vida inteira, de né? habitantes locais. Desculpa. Não só Dark, né, também, né? Stranger Things também aborda um pouco. Stranger Things, claro. Stranger Things. Então, Stranger Things. Sim. Então, a gente Quer falar isso, né? Que a economia da cidade toda gira em torno disso, direto ou indiretamente, exato, né? direto ou indiretamente, gira em torno da importância econômica da usina, né? Assim como foram com as caso de termoelétricas, importância né? também. Grandes termoelétricas também foram criando cidades em torno dessas aglomerações. Exatamente. Minas também você tem às vezes uma cidade tem mineiros, basicamente uma cidade de mineiros e de, enfim, comércio e outras coisas também relacionadas a uma atividade econômica específica. Acho que a gente pode colocar nessas palavras. Eu queria também só chamar mais uma atenção nesse mapa, que o acidente em si, ele aconteceu em abril de 1986 e ele só foi de fato conhecido, vamos dizer assim, as consequências dele foram escancaradas de fato só 2 dias depois, quando os suecos, porque a radiação chegou através dos ventos até a Suécia, na Suécia foi detectada essa radiação emitida através do acidente de Chernobyl. Depois que os suecos revelaram que teve toda essa radiação do nada aparecendo no país deles, através dos ventos, é que o resto dos países acabou descobrindo o que havia acontecido na União Soviética, porque até então a União Soviética, se tratando de um governo autoritário e que nesse sentido, não necessariamente, ainda que não seja uma característica específica dos soviéticos, mas nesse sentido não havia um acesso à informação tão facilitado quanto em, por exemplo, alguns regimes democráticos. E é grande verdade que esse período da União Soviética é até marcado pela política do glasnost, que de alguma maneira tenta tornar mais clara a situação da União Soviética, as políticas da União Soviética, mas que a gente sabe se tratar de uma reabertura, enquanto que ainda era uma sociedade muito fechada, lenta, gradual, né? Cortina de ferro, lenta e gradual, perfeitamente. Então, a gente ouve falar de Chernobyl 2 dias depois do ocorrido e por outras nações, não propriamente pela União Soviética. Queria mostrar também na imagem da direita, ali de baixo, que é justamente o local onde ocorreu a explosão do reator. Pode passar, por favor, a página. Aqui a gente tem a grande cidade que funcionava, que apesar da usina ser a usina de Chernobyl, a usina ela ficava mais próxima da cidade de Pripyat do que propriamente de Chernobyl. E Pripyat era exatamente isso que o Ian falou, e o Gustavo também, em relação a Stranger Things, a Dark, enfim, era uma cidade que basicamente respirava a usina. Então, nós temos também ali uma segunda imagem, tanto em cima quanto embaixo, mostram Chernobyl, ou melhor, Pripyat, depois que teve que ser desocupada rapidamente, porque as emissões de radiação foram tão altas na cidade que as pessoas tiveram que ser transportadas para fora da cidade. E nós temos, então, Pripyat hoje em dia, como a gente vai mostrar até num vídeo em seguida, cresceu planta por tudo quanto é lugar, você tem uma presença maior de animais selvagens ali do que você tinha quando havia ocupação humana. Quer dizer, a cidade foi completamente abandonada às pressas e hoje Pripyat é uma cidade fantasma, considerada uma cidade fantasma. Não tem ninguém morando lá, porque os níveis de radiação são tão altos que não dá para as pessoas morarem ali. Acho que a gente já pode ir... Pegando um gancho, né, dessa questão do tempo de radiação, né, a quantidade de isótopos radioativos que tem nessa região, tem inclusive um perfil no Twitter que ele vai divulgando quantos por cento Chernobyl está segura. Né? Então, estamos por volta de 1%. Né? O núcleo duro, né, ali no reator.
né? Agora, regiões quilométricas, né, num grande raio, já temos notícias mais animadoras, mas uma longa distância, né, da E onde foi o epicentro. é importante deixar claro também que esse processo, ele é um processo muito, muito, muito lento. Então, não só as pessoas, elas, por mais que, tem pessoas que moram na região ali próxima e tal, tudo bem, mas é uma minoria e ainda assim são regiões que hoje já não têm a mesma carga ali de radiação do que na época enfim, do acidente de Chernobyl. Bom, Lucas, deixa eu só trazer um dado aqui que eu acabei de Por pesquisar, né? favor, por favor. De acordo com você estava falando da radiação ter se alastrado e tal, mas foram 16 mil pessoas mortas devido à contaminação na Europa, né? Proveniente dessa nuvem, dessa proliferação de componentes radioativos ao longo dos ventos, né? Sei se você achou no Zap? Foi o tio do Zap que me mandou. Ah, tá. Fonte Jalim. Tá certo. Acho que a gente pode passar então para o slide. Claro. Aí sim, um vídeo breve de como era a cidade de Pripyat antes e como ficou depois. Como vocês podem ver, justamente aquilo que eu falei sobre começou a crescer mato em tudo quanto é lugar, porque os prédios estão abandonados, não tem ninguém ali para ficar podando árvore, etc. Gostei, inclusive, da sugestão ali que apareceu no vídeo, né? Gostamos, né? Creepies, ou seja, as mais assustadoras. Aí vocês podem ver também a via. A piscina, eu acho as fotos da piscina, sim, pessoalmente, são as que mais me perturbam, porque é impressionante o que sobrou ali da cidade. Realmente uma loucura. Pode passar? Então nós temos aí trailer de Chernobyl, é uma série que mostra... É muito interessante a série, principalmente do ponto de vista que mostra o quanto que ciência, muitas vezes, ciências e demandas políticas acabam entrando em conflito. Tudo quanto interessante a gente pensar esse tipo de coisa nos dias de hoje, eu diria, não é? né? Pois é. Mas mostra justamente que nem sempre, por mais que a evidência científica e os cientistas trabalhem através dela, de comprovação científica, nem sempre aquilo que os cientistas estão tentando realizar não só pelo público geral, mas por instâncias mais altas mesmo, como o governo. E existe uma tendência, muitas vezes, dos governos de não escutar a ciência. E eu acho que o grande exemplo hoje, a gente pode pensar, claro, na nossa crise sanitária, que graças ao Covid aí, que está estourando aí, mas é importante também a gente pensar nos impactos, por exemplo, da poluição e do descaso com o meio ambiente, aquecimento global. Uma série de pesquisas são feitas por grandes centros de pesquisa e muitas vezes os governos não têm interesse naquilo que os cientistas estão apresentando para eles, seja por questões econômicas, sejam por N razões políticas. Se alguém quiser complementar aí. Não, acho que é muito nessa linha, né? É muito engraçado que algumas coisas são cíclicas, né? Mudam-se os fatos históricos, né? Mas os acontecimentos eles vão se repetindo e se perpetuando, né? Então... Eu queria também, mais uma coisa que eu esqueci aqui, desculpa, Gustavo, que é interessante que a série toca também levemente na questão de fake news, no que diz respeito ao termo de, nossa, mas você está inventando um fato, você está trazendo um fato alarmante simplesmente para a população ficar assustada, sendo que não, isso não aconteceu, isso é uma mentira. Sendo que não, os cientistas estão ali justamente para falar, gente, se vocês não fizerem determinada coisa, vai dar M. Entendeu? É basicamente isso que eu queria falar mais, assim, no que diz respeito à série. Bom, com relação a Chernobyl, lembre-se que foi uma explosão, né? Então o reator não suportou a pressão que estava lá dentro e acabou acontecendo o rompimento desse reator e uma grande explosão, né? Aí a série romantiza um pouco, né? Óbvio que é uma produção, né? É uma produção que está dentro de um viés mercadológico, então ela tem o interesse de agradar público e vender, mas ela tenta ser fidedigna em muitos quesitos históricos e também em muitos quesitos científicos, né?
Então, eu não tenho muita reclamação com relação à parte científica, né? Não sei se o Lucas mesmo, pelo visto, também não tem muito do que ele viu da série, também não tem o que reclamar também, né? É uma boa série para também tirar um pouco esse estigma de como é que foi, né? Muita gente só tem uma noção, explodiu Chernobyl, pronto, acabou, né? É isso. Não, tiveram consequências relacionadas direta e indiretamente a isso, né? E inúmeros fatores também que influenciaram socioeconomicamente toda, não só a região, e ecologicamente também. Você tem um monte de espécies de animais que sofreram com o impacto das emissões de radiação. Então, quer dizer, foi um acidente realmente assustador. Não à toa você tem essa ideia, quando você pensa em acidentes nucleares, você pensa especificamente em Chernobyl, ainda que tenha sido longe de ser o único, né? A gente sabe que problemas envolvendo questões ambientais, questões de bem-estar humano, elas estão sempre aí caminhando junto com essas questões envolvendo radioatividade, enfim, seja armamento, seja geração de energia nuclear. Bom, além disso, né, pegando novamente o gancho de Chernobyl, né, e voltando ao contexto brasileiro, né, estava comentando no começo desse vídeo com relação à Angra dos Reis. Nós temos 2 usinas, né, nucleares, Angra 1, Angra 2. Estamos na construção de Angra 3, né, estamos na construção desde o começo do governo Lula, mas estamos na construção. E durante um certo período dos últimos governos, Angra 2 ficou um tempo desativada porque tinha uma fissura no reator. E essa fissura, se à medida que fosse utilizando cada vez mais, essa fissura poderia aumentar e ocasionar uma explosão, um vazamento, né? Algo que a gente não quer muito que aconteça, né? A gente não quer que aconteça. Definitivamente não quer que aconteça. Não, e ali por mais que Angra dos Reis não seja uma região muito populosa, ali é um dos poucos requisitos de Mata Atlântica que a gente tem também no Brasil, né? Então, as consequências ambientais seriam devastadoras. Então, aproveitando esse paralelo de Chernobyl. Exatamente. Bom, agora, pessoinhas, já que já trouxe o contexto para o Brasil, vamos continuar aqui, em Terras Brasílias. Né? Na realidade, 200 quilômetros aqui da minha residência, né? De quem é daqui de Brasília, mais precisamente em Goiânia. Sim, no Brasil já teve um acidente envolvendo compostos radioativos. Não foi uma usina, né? Como eu disse, usina nuclear apenas em Angra dos Reis. O problema em Goiânia, né, foi relacionado a um hospital que foi demolido e deixaram um material de chapa, né, aqueles materiais de chapa de radiografia, de raio-x, no terreno baldio, né? Demoliram o hospital e nessas resquícios de construção, lixo hospitalar, tinha um monte de coisa ali, né? Material, equipamento. Exatamente. Aí alguns catadores passaram lá, viram esse material, viram que ele era metálico, e eles trabalhavam vendendo peças, né, vendendo metais, então eles imaginavam que aquele metal poderia ter um certo valor, porque era muito pesado, afinal de contas era uma caixa de chumbo, que apenas chumbo consegue conter elementos radioativos, né, essas radiações que são muito danosas ao corpo humano. Eles levam até esse ferro velho e vão tentando abrir, né, para ver o que tem dentro dessa caixa muito pesada de chumbo. Quando eles abrem, eles veem um pó a priori branco. Quando eles colocam na mão, esse pó automaticamente some, né? Ele é altamente solúvel na umidade da pele, então, ou seja, ele já estava entrando em contato com a pele da pessoa, né? E à noite eles percebem que esse pó brilha no escuro. Olha que alegria, né? Então, na década de 80, 1987, poucas informações, mal se sabia do acidente de Chernobyl aqui no Brasil, né? Poucas notícias eram vinculadas, pouca gente sabia o que era radioatividade. Né? Estavam começando a chegar os tratamentos envolvendo a radioterapia aqui no Brasil. Então era muito pouco difundida. Né? Não é como hoje, que quase toda semana o Fantástico consegue fazer uma mega produção e fazer uma reportagem bacana sobre radioatividade, todo mundo fica informado sobre isso. Né? Então a gente tinha muito pouco conhecimento. Então essa galera no ferro velho viu um pozinho que brilhava no escuro, foi a sensação. Passada no rosto, né? Tem o caso da Lady das Neves, que era a filha do dono do ferro velho, né? Ela brincou com o pó, depois que ela brincou com o pó, ela foi jantar, então, ou seja, ela ingeriu diretamente, foi logo para o estômago, né? Então ela foi uma das pessoas que foram hospitalizadas, que vieram a óbito desse acidente, né?
Então, esse acidente foi um acidente muito problemático e, querendo ou não, né, pasmem também, né, já um primeiro motivo que tivemos um acidente radioativo aqui, é o maior acidente radioativo em área urbana do mundo. Certo, galera? Então, esse título é nosso. Ninguém consegue tirar por enquanto, né, de maior acidente radioativo do mundo. Por quê? Em área urbana, tá? Desculpa. Porque o irmão, né, o Devair, ele tem um irmão que andava de ônibus. Ele era motorista de ônibus. E ele ficava com o pó no bolsinho aqui, né, do uniforme de trabalho, e ficou rodando Goiânia inteira. Então chegou a um ponto que mais de 3 mil pessoas entraram em contato, indiretamente ou diretamente, com esse pozinho. Então eles tiveram que montar um hospital de campanha, é isso que vocês estão vendo hoje, com a pandemia, né? Montou-se lá em Goiânia um hospital de campanha, tirou todo mundo das casas, né? Todo mundo assim, quem pega o ônibus da rota tal, aparece no hospital de campanha, tiraram a roupa de todo mundo, separaram criança de mãe, foi uma loucura no açougue, né? E o pessoal queimando roupa, tacando roupa, tirando a roupa de todo mundo. E quando descobriram, né, que aí depois levaram para um órgão público, esse órgão público levaram alguém até que conhece radioatividade, descobriram e até que deu todos os problemas. Mas demorou porque até as primeiras pessoas a sentirem os sintomas. É que nem coronavírus. Demorou as pessoas perceberem um pouco porque os sintomas demoram para aparecer. No caso, a radioatividade é muito mais rápido, coisa de 4, 5 dias. Só que quando a gente começa-se a perceber os sintomas, já é do começo para o fim, né? Então, muitas pessoas próximas do dono do Ferro Velho vieram a óbito, né? Ele inclusive, não teve problemas de câncer, né, relacionados a ter entrado em contato com esse pozinho, mas com o Césio 137, mas ele teve problema de cirrose, né? Ele se martirizou muito durante a vida e o alcoolismo acabou pegando ele, né? Então, se me permite, Gustavo, te interromper, só reforçando esse paralelo que você fez com o vídeo, eu acho muito interessante, porque, apesar de, claro, serem realidades diferentes, né, você não vai lavar o urânio com água e sabão e vai sair, mas a questão dos hábitos, né, o fato deles terem pego na mão, de coçarem rosto, de tocarem maçaneta, de pegarem dinheiro, disso circular na cidade inteira. Então, assim, só mostra que realmente os nossos hábitos, eles têm tem todo um microcosmos acontecendo ali, né, que a gente não está percebendo, mas que existem essas trocas, esses toques e tudo mais. E só ressaltando de novo a importância do distanciamento social para as pessoas que conseguem fazê-lo, né? Porque no momento que a gente está justamente cortando esse tipo de transmissão, é um jeito de conter também o avanço da doença, né? O espalhamento da doença. Com certeza. Com certeza. Então, galera, esses 2 vídeos nós não vamos passar, tá? Primeiro que o vídeo da esquerda é o filme que foi gravado em 1990, tem um elenco que quem acompanhou a televisão nacional durante os anos 90 e 2000 conhece. Tem, por exemplo... Se conhece. Johnny Fon, tem também Paulo Gorgulho, tem... Paulo Betti, cara. Hã? Paulo Betti, cara. Paulo Betti, tem também o Luiz Xavier. Você é louco? Tem Paulo Betti. Tem o Stepan Essessian, rapaz. Stepan Essessian também, Então, assim, tem um elenco... Um grande elenco, né? Um elenco global aí. Mas é um filme, assim, narrativa lenta, tá, galera? É um filme dos anos 90, brasileiro. Importante a ressalva. Ele não é uma grande produção nacional, tá? Ele foi gravado com um orçamento muito limitado, então não é uma grande produção hollywoodiana, tá? Vocês não vão ver explosões Michael Bay, vocês não vão ver efeitos especiais maravilhosos. É um filme de narrativa... Não teve uma explosão também, né? Então não cabia, né? Nem teve uma explosão, então não cabia o Michael Bay aqui, né? Então, mas é uma produção bacana, especialmente para vocês verem questões estéticas, né, audiovisuais antigas, né? Estranho, né, falar que os anos 90 é antigo, né, mas tudo bem. Mas mudou muito, né? Mudou muito a estética. Realmente avançou muito nessa área. Então, assim, vale bastante a pena. O vídeo está completo no YouTube, então você encontra facilmente, mas lembrando que nossos slides sempre, o link deles estará na descrição do vídeo, tá? Então, se tem acesso, terão acesso a todos os vídeos que também estaremos passando ou comentando. O vídeo do lado, que é um pouco mais curto, né? Porque o filme eu vi no ensino médio, o Ian viu no ensino médio, o Lucas também viu no ensino médio, né? Nós vimos na mesma época, né? Quando nós fizemos o 2º ano do ensino médio, com o mesmo professor, inclusive. Eu confesso que eu dormi, né? Mas eu tentei, eu revi o filme, né? Uns anos depois, né? Mais maduro, mais consciente, né? Aí eu suportei, eu consegui. Mas é isso, é reconhecer que a estética é meio ultrapassada, mas que foi um fenômeno histórico de extrema relevância pra gente
no mundo inteiro, mas especialmente porque foi uma coisa muito próxima da gente, né? E é um ótimo registro, né? E o pessoal de Goiânia sofreu muito preconceito relacionado ao césio, né? O pessoal achava que Goiânia, as pessoas de Goiânia iam matar todo mundo com radioatividade, né? Mas quando você entra em contato com a radioatividade, você não vira um ser radioativo. Você não vai virar o Hulk porque você entrou em contato com raios gama, sabe, gente? Você não fica radioativo. As suas células podem sofrer mutação, você pode vir a desenvolver câncer, né? Mas você não é um ser radioativo. Mas muita gente de Goiânia sofreu esse preconceito de estar viajando de avião, quando chegava no lugar, as pessoas não queriam deixar embarcar, porque estava vindo de Goiânia. De contágio, sabe? Né? Pois é. Então, assim, as pessoas sofrendo um pouco de preconceito nisso, e o filme ajudou um pouco a quebrar essa barreira de preconceito, né, com o povo goiano, certo? Continuando aqui, né, vamos agora para o Ian, vou passar só o controle aqui para ele. Muito obrigado. Pois é, enquanto o Gustavo vai passando aí, gente, falar um pouquinho só do funcionamento, tá? Você tem mais de um tipo de tecnologia possível para fazer fissão nuclear em um ambiente controlado e gerar energia elétrica a partir de energia nuclear, né? O que eu trouxe aqui foi um esquema mais popular, tá? Um dos mais populares. Ele é o que se usa em Angra, o Angra 1, esse é o modelo, esse é o esquema que a gente tem, tá? E em várias outras usinas ao redor do mundo. Qual é o princípio dele? Deixa eu ver se já passou aqui o mouse já passou para cá. Já passei. Valeu. Então, primeiro que eu achei interessante botar uma imagem aí de como é que é o combustível, né? Não tem uma queima, né? Uma combustão nesse sentido, mas é daí que a gente tem o material do qual a gente vai tirar essa fissão nuclear, né? Então, essas pastilhas, elas são feitas de urânio enriquecido, mas tem algumas que vão usar plutônio também, né? Só a questão da disponibilidade do material. E, assim, uma pastilhazinha dessa, que é desse tamanho, assim, mais ou menos, tem a quantidade de energia equivalente a dezenas de caminhões carregando óleo diesel, sabe, até a boca. Então, só para vocês verem o quão condensado é essa energia nuclear, né? O quanto a gente consegue compactar essa grande quantidade de energia para ser usada eventualmente, né? Então, aí eu botei um esquema em português primeiro, depois eu botei em inglês só por causa das animações, para ficar um pouco mais fácil de ver, tá? Então, o que a gente tem? Esses tubinhos, eles são colocados em várias barras de ferro, tá? Essas barras de ferro aqui, elas aparecem aqui nesse reator nuclear, nessa primeira parte aqui, certo? Então, o que acontece? Ali que você vai ter as fissões nucleares. Você vai ter urânio, vai vir os nêutrons rompendo o núcleo em núcleos menores, os nêutrons livres saindo, gerando a reação em cadeia, tudo aquilo que a gente falou na última aula, certo? Então, o que acontece? Com essa energia liberada, ali, entre essas barras de material radioativo, você tem água, beleza? Essa água, qual é o propósito dela ali? É pegar essa energia, esse excesso de energia cinética, né, ou energia de movimento das moléculas, e começar a pegar essas colisões, transferir essa energia para a água, e agora a água fica muito quente, beleza? Em alguns tipos de reatores, você já vai ver a água formando um vapor. Nesse tipo de reator que eu botei aqui no esquema, não vai conseguir essa água não vai chegar a virar vapor porque tem um pressurizador, que é esse compartimentozinho aqui em cima. Então você vai ter água líquida muito, muito, muito quente circulando. Então você vai ter esse círculo fechado aqui em azul, que é por onde a água vai passando, beleza? Quando ela passa por esse cano e entra nesse grande tubo aqui, que é o que a gente chama de gerador de vapor, certo? Ali dentro desse tubo, imagina um tubo com água muito, muito pura, beleza? Acho que passou sozinho aí. Acho que o Gustavo está controlando. Se puder voltar. Valeu. Não passou aqui, não. Então, o que você tem? Esse tubo de vapor, você tem água pura, certo? Por dentro desse tubo aqui, você vai passar um cano com a água que está vindo do reator. A água que está em contato direto com o urânio, ela vai passar por dentro de um cano que passa por dentro desse tubo de vapor. Então, você não tem a troca de água, da água que estava no reator entrando em contato com o urânio, e essa água do que a gente chama do gerador de vapor. Tudo bem? Essa água é extremamente pura. Então, essa água pura vai entrar em contato com o cano vai ser um bom condutor, vai ser algum tipo de metal, que vai fazer aquela água que está aqui dentro, aquecida pelo reator, aqueça o cano, que por sua vez aqueça a água que está aqui em volta. Essa água aí sim vai virar vapor, tudo bem? Esse vapor vai servir para movimentar uma turbina. Essa turbina vai pegar esse tipo de movimento e vai transformar em energia elétrica.
Parte desse vapor aqui, que não vai ser aproveitado para girar a turbina, ele vai continuar seguindo, né, esse circuito, e aqui embaixo ele vai encontrar um outro circuito de água, tudo bem? Então vão ser 3 circuitos de água que não se tocam, tá? Esse terceiro circuito nada mais é do que um encanamento de água que vai vir ou de um lago, ou de um mar, ou qualquer fonte de água natural que seja perto da usina, tá? E vai servir para quê? Justamente para resfriar essa água. Esse vapor de água que veio muito quente, que não serviu para empurrar a turbina, vai entrar em contato com essa água, vai refrigerar, vai condensar, e você vai ter essa água líquida aqui embaixo. Por isso que a gente chama isso de condensador. Tudo bem? Essa água líquida vai ser bombeada de volta para essa máquina de fazer vapor, e você tem esse ciclo. Beleza? Se puder passar aí, por favor. Beleza, então. O que você tem? Você tem, nesse primeiro momento aqui que eu circulei de vermelho, uma transformação de energia, da energia nuclear, beleza? A energia que estava armazenada para estabilizar os núcleos atômicos pesados, urânio, plutônio, o que for. Quando você rompe, você libera energia, e essa energia vai ser transferida para as moléculas de água que estão ali ao redor. Então você está transformando a energia potencial nuclear em energia cinética das moléculas de água, tudo bem? Através dessas colisões. Essas moléculas de água, quando elas estão passando por dentro do gerador de vapor, o que está acontecendo? Essa energia cinética, esse excesso de temperatura, de novo, vai entrar em contato com a água que está por fora, e aí vai trocar, então, calor. Então você tem transformação de energia novamente, da energia cinética dessas moléculas mais agitadas para essas moléculas que estavam menos agitadas. E a gente percebe um aumento de temperatura. Dessa forma, o vapor, então a energia cinética do vapor vai servir para empurrar a turbina, beleza? A turbina, então, que estava, entre aspas, parada, vai começar a ganhar essa energia cinética de rotação, e vai servir para gerar energia elétrica. Tem mais de um jeito de fazer, mas um jeito simples de entender isso, se você tem um circuito fechado, um loop, um circuito elétrico, tá? Sem nada conectado. Se você aproxima um campo magnético, um ímã, alguma coisa, ele vai gerar uma força eletromotriz, vai gerar uma corrente elétrica ali. Então você tem uma coisa que é um movimento de um ímã, gerando mudança no campo magnético, e por sua vez isso vai induzir uma corrente elétrica. Então você está transformando energia de movimento em energia elétrica. Tudo bem? E essa energia elétrica é aproveitada na cidade. Parte dessa energia que volta, tudo bem? Então o vapor vai sair, pode apertar de novo, acabei me antecipando aí no gerador. Pode passar para frente mesmo. Isso, valeu. E aí então esse vapor aqui, ele vai acontecer mais uma troca de calor, que é o quê? O vapor, que tem muita energia cinética, as moléculas que estão muito agitadas, vão entrar em contato com esse encanamento do condensador, dessa água que vem do mar ou do lago, certo? Então, esse vapor aqui, ele vai tocar e vai, através de colisões, também vai transferir energia para essa água aqui. Então, à medida que ele vai perdendo energia, ele vai condensando, e você tem esse processo todo acontecendo de novo. Então, você tem 3 circuitos fechados. Esse primeiro em azul, certo? Que é a água que está em contato direto com o material radioativo. Um segundo ciclo de água, que é o que faz basicamente você gerar esse vapor para gerar a turbina. E um terceiro ciclo de água, que é a água que vem do mar, entra por tudo aí só para ajudar a arrefecer o processo, ou a máquina toda, e depois ela sai. Essas 3 águas não se tocam, não trocam, tá? Então isso é um processo de engenharia muito interessante que eles arranjaram, né? Um tipo de tecnologia para que não tenha risco de você ter derramamento no lago ou no oceano que estiver ali próximo, né? E, enfim, eu acho que é um mecanismo muito, muito inteligente, tá? Ele funciona, ele é prático, e basicamente ele é adotado ao redor do mundo, ou uma versão dessa mais simples, ou uma coisa bem parecida com isso, certo? Tá saindo. Beleza. Então aí, mais uma vez, aquele mesmo esquema, né? Você tem aí as águas aumentando a temperatura, você tem as correntes de convecção, o vapor sendo formado, o vapor empurrando a turbina, gerando energia elétrica e tudo mais. Então esse é só um outro exemplo, um outro esquema aí, uma animação, só para mostrar o mesmo ciclo que a gente está vendo, tá? Então a gente vai falar de um acidente que aconteceu mais recente, né? Fukushima, perdão, foi falha minha, 2011 aí, né? Março de 2011. O que aconteceu? Ocorreu um terremoto de escala muito, muito, muito alta, não era uma coisa que eles estavam acostumados a observar, mas tinha acontecido, se não me engano, no final do século XIX. Eles tinham tido registros de terremotos dessa intensidade. E aconteceu que isso acabou criando uma tsunami. Essa tsunami comprometeu completamente, ela chegou a submergir a usina até certo ponto, né? E dos reatores que tinham ali, alguns deles foram severamente atingidos, tá?
Um deles, inclusive, fez com que aquela primeira água que entra em contato com o material nuclear, né, aquele primeiro proteção ali, que é muito concreta, é uma coisa muito bem revestida, fosse rompida, a água vazou, e é o que aconteceu. Como você não tinha mais água para absorver esse calor, né, essa energia, você teve essas barras de metal extremamente aquecidas derretendo, e aí você tinha esse material derretido, enfim, sobrando ali, se misturando à água, e aí realmente foi o caos, tá? Então, assim, só mais um comentário, a questão do tempo também, né? Que a gente pensa assim, foi uma explosão, então aconteceu naquele momento, houve aquela liberação de energia, ponto, assim, né? E pode ter sido assim uma coisa mais pontual no caso de Chernobyl, da explosão em si, mas até o tempo do governo se posicionar, das pessoas começarem a perceber, evacuar, enfim, o processo todo demora, né? No caso de Goiânia já foi mais fácil perceber porque não foi uma explosão, né? Então foram as pessoas passando mal com o tempo e tentando observar o padrão. E Fukushima também foi assim, foram alguns dias com eles não sabendo se os outros reatores iam explodir também, se iam derreter o núcleo, enfim. Eu realmente recomendo que vocês procurem, existem muitas fontes interessantes que detalham bem os acontecimentos a cada dia, a cada hora, enfim. Fukushima é uma coisa muito recente e muito bem detalhada, tá? Esse infográfico também é bem legal para dizer aí um pouco da cronologia, né? Mas é isso, tem bastante registro, isso é bem interessante desse acidente. Gente, era isso, né? O Ian abordou a questão de Fukushima, né? A questão desse maremoto, desse tsunami que, porventura, veio a prejudicar, danificar seriamente alguns reatores, né? E vazou, né? E esse vazamento já foi percebido, né? Perceptível na costa dos Estados Unidos, né? Já tem alguns estudos relacionados, né? Que é o próximo slide que vai aparecer na sua tela, né? Relacionados a isso, já estão encontrando radioisótopos provenientes de Fukushima, né? Então estão se alastrando pelo mar, indo até os Estados Unidos, relembrando, né? Conversamos sobre Pearl Harbor e tal, falamos que o Japão e os Estados Unidos eles estão mais próximos do outro lado do globo terrestre, né? E tal. A Terra não é plana. Conversamos sobre isso na aula passada, né? Então já tem esses registros, né? Então, com certeza a fauna e a biodiversidade desse meio, né, vai ser prejudicada e vai ser afetada, né? Estima-se que está diminuindo já essa quantidade de radioisótopos que está vazando de Fukushima, já está bastante mais controlado, né? Então estamos enfrentando poucos problemas. Bom, era isso que nós gostaríamos de falar no vídeo de hoje, conversar um pouco sobre esses acidentes e incidentes, né? Porque o de Goiânia, ao meu ver, foi mais um incidente, né? Mais um acidente do que um incidente, não sei. Não, eu acho que dá para dizer que foi um incidente mesmo. Enfim, foi uma fatalidade. Que falta de conhecimento, né? Então, falta de conhecimento às vezes pode resultar em problemas, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença do Ian. Eu que agradeço, gente, o convite, obrigado. Valeu demais, Ian. Tamo aí. Agradeço enormemente você que está assistindo, não esquece de dar aquele joinha, né? Aquele like, tal, pan. Também sugestões, comentários, sugestões de temas, né? Então, até o nosso próximo vídeo. Fiquem em casa quem puder. Quem não puder, por favor, tome as medidas de segurança e de higiene recomendadas pela OMS, certo?